Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós trouxemos Segue-me, e ele se levantou e o seguiu. Está lá palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14. E nós vamos falar hoje sobre que Jesus é o caminho, né? É o caminho que nos norteia, que nos conduz e que nos traz felicidade. Jesus convidou aqueles pescadores, né, simples, a fazerem algo, assim como nos convida também a fazer algo. Por onde passou, ele deixou o sinal da sua passagem. E esse ato que se refere, né, levantar e seguir, ele chegava, segue-me, levante-se e segue-me. E os pescadores que já estavam prontos, né, a maioria pescadores, André, Tiago, João, Pedro, enfim, a maioria deles, né, acompanharam Jesus, deixaram suas redes e foram com Jesus, não é? E Mateus era coletor de impostos, primeiramente chamado Levi, depois Mateus, né? Levantou-se também e seguiu. Os paralíticos que ele curou, não é? Nas passagens evangélicas, retomaram a sua saúde e seguiram Jesus. Se erguiam e andavam, não é? Lázaro também no sepulcro, não é? Jesus chamou e ele se levantou e o seguiu. Paulo de Tarso caiu no caminho de Damasco quando avistou a Jesus, se levantou e o seguiu. E nós? Como seguimos Jesus, não é? Então, esses corações abnegados desses apóstolos tão maravilhosos, né? Nós temos muito a agradecer a eles, porque sem eles, hoje não teríamos a bênção de uma doutrina sublime que é o cristianismo, não é? Todos foram ajudados e receberam as bênçãos do seu coração misericordioso, mas todos colaboraram com algum ato, com alguma ação, assim como Jesus também nos convoca a colaborar, não é? Porque nascemos com uma determinada tarefa a cumprir. E aí, ao longo do nosso caminho, vamos necessitando também cumprir essas tarefas. E esse é o chamado, né? O convite que Jesus nos faz. E isso demonstra a necessidade que temos de não ficarmos parados na inércia, muitas vezes chorando ou reclamando da situação que nos encontramos. Isso não é? E ainda muitas vezes atribuindo as nossas dores a este ou aquele fator. Não, Jesus não quer isso. O convite dele é para que tenhamos a ação de ir buscar aquilo que necessitamos. Então, necessitamos analisar tudo o que nos acontece e procurar colaborar com a solução. A solução está em nós. Ele nos dá a força, ele nos dá a coragem, mas a solução está em nós. Então, utilizemos primeiramente o recurso poderoso da oração, rogando a Deus, a Jesus, a orientação para a solução dos nossos problemas. E aí, em seguida, arregaçarmos as mangas e trabalharmos para a modificação daquilo que nos incomoda. Não esquecendo que precisamos, acima de tudo, modificar a nós mesmos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, enfim, as nossas atitudes, não é? Esta é a ação que Deus, que Jesus espera de nós, o nosso esforço em nos melhorar. Problemas em família, no trabalho, no casamento, seja onde for, porque eles vão existir. Não estamos imunes a esses problemas, não é? Mas estamos fortalecidos quando aceitamos esse convite de Jesus a resolvê-los, não é? Fazendo as modificações necessárias, não é? Então, sejamos mais compreensivos, prestativos e carinhosos. E em todas as situações, devemos sempre ter na lembrança o seguinte: não faça ao próximo aquilo que não gostaria que fizessem a você.
Esta é a máxima, é a regra de ouro, não é? Do respeito, da cordialidade, da fraternidade de uns para com os outros. Porque aquilo que a gente não gosta, então o outro também não vai gostar, não é? Então, mesmo que tudo à nossa volta aponte para a revolta ou a reclamação, confiemos nas palavras de Jesus, não é? Quando ele disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem linda, maravilhosa, está lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, ele, nessa passagem, aparece, nos mostra a necessidade da nossa ação. Vinde a mim. Ele está nos ajudando. Ele está nos ofertando aquilo que necessitamos para aliviar os nossos sofrimentos, as nossas angústias, enfim, as nossas mazelas. Então, segue-me. É isso que ele quer dizer, não é? Que eu o ajudarei. Simples assim, não é? E só conseguiremos ir até Jesus incorporando em nossos espíritos as virtudes cristãs, através da prática dos ensinamentos do Mestre. É isso, é limpar o nosso coração de todo rancor, de toda maledicência e tantos outros vícios morais que ainda carregamos, não é? E para isso Jesus disse, segue-me, não é? Jesus mesmo disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14:6, não é? Jesus é o caminho para o Pai, o caminho da vida, o caminho para o amor. E Jesus viveu na terra para nos mostrar esse caminho. E Jesus chamou esse caminho de caminho estreito. É a passagem da porta estreita, né? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Está lá em Mateus 7, 13 e 14, não é? Então, a porta está aí, ela é estreita, mas muitos entram por ela, e que sejamos nós um desses, não é? Então, essa porta estreita tem dois caminhos, não é? O do bem e o do mal, entre os quais o homem deve escolher, entrando pelo caminho estreito, evidentemente. É um caminho mais apertado? É um caminho mais trabalhoso para nós? Sim, não resta a menor dúvida, não é? Mas como encontramos esse portão? A entrada para esse caminho estreito. Jesus é o caminho, não é? Apertado, estreito, mas cheio de amor, de alegrias e felicidade, não é? Então, procuremos entrar por esse caminho. E é um caminho mais apertadinho, mas vale a pena, né? Vale a pena o nosso esforço, porque esse caminho só depende do nosso esforço. E somente criaturas perseverantes, né? Que trabalham na conquista de um amor puro, sem egoísmo, que vão conseguir entrar por esse caminho estreito, não é? Esse caminho, ele é cheio de dificuldades, de lutas, que é a porta estreita que Jesus falou, mas vai nos levar ao Pai e vale a pena todo esse nosso esforço, não é? Porque encontraremos nele toda a alegria, toda a felicidade com a qual buscamos e vivemos bem com todos, não é? Conosco mesmo em primeiro lugar e com todos à nossa volta. E receberemos a recompensa pelas aflições sofridas, sim, não é? Porque quando nós realizamos todos os reajustes com os quais viemos aqui cumprir, porque não estamos com ninguém por acaso, é para cumprirmos os reajustes que necessitamos, não é? Que muitas vezes prejudicamos lá em vidas passadas, e estamos aqui
para resgatar tudo isso. Então, vale a pena o nosso esforço, não é? Por isso, a oração é de fundamental importância. E também o nosso esforço íntimo, não é? E procurando ser calmos, tolerantes, humildes, não é? Corrigindo os defeitos em nós e não no outro. Nós não vamos conseguir corrigir no outro, nós conseguimos corrigir em nós, não é? Sendo fiéis aos ensinamentos de Jesus, aceitando sem resistência as dificuldades que o Pai nos manda para nos reajustarmos. Vejam que coisa interessante, não é? Uma lenda referente àquele quadro da Santa Ceia, que nos mostra esses dois caminhos também, não é? Do bem e do mal. Então, o Leonardo da Vinci, quando foi convocado, não é? Foi pedido a ele que desenhasse esse quadro, né? Ele deparou-se com uma grande dificuldade, que ele precisava pintar o bem na imagem de Jesus e o mal na figura de Judas, o amigo que resolvera traí-lo durante o jantar. Não, durante o jantar foi que Jesus anunciou que ele o trairia, né? E em função disso, ele interrompeu seu trabalho no meio até que conseguisse encontrar os modelos ideais. Porque sabemos que a figura de Jesus, existem várias figuras, não é? Então, ele queria encontrar uma figura que, para ele, achava ideal. Então, um certo dia, ele, assistindo um coral, viu um dos cantores a imagem perfeita do Cristo, não é? E convidou ao seu ateliê e reproduziu seus traços em estudos e esboços. Passaram-se 3 anos. A última ceia estava quase pronta, mas Da Vinci ainda não conseguia encontrar o modelo ideal de Judas. Então, o cardeal da igreja começou a pressioná-lo, né, exigindo que terminasse logo o mural, porque o mural, que aliás já tinha se passado 3 anos, né? Então, depois de muito procurar, o pintor finalmente encontrou um jovem prematuramente envelhecido, bêbado, esfarrapado, atirado ali na sarjeta. Imediatamente ele pediu aos seus assistentes que o levassem até a igreja. Ali, Da Vinci copiava as linhas de impiedade, do pecado, do egoísmo, tão bem delineadas na face do mendigo que mal conseguia ficar em pé. Quando terminou, o jovem já havia se refeito ali da bebedeira, né? Abriu os olhos, olhou a pintura à frente e disse, numa mistura de espanto e tristeza: "Eu já vi esse quadro antes." Aí Da Vinci perguntou para ele: "Quando?" perguntou surpreso Da Vinci, né? "Há 3 anos antes de eu perder o que tinha. Numa época em que eu cantava num coro, tinha uma vida cheia de sonhos e o artista me convidou para posar como modelo para a face de Jesus." Então, vejam só, o bem e o mal têm a mesma face, né? Tudo depende apenas da época em que cruzam o caminho de cada ser humano. Então, é uma boa reflexão para nós, né? Pensarmos, refletirmos sobre as nossas vidas e o caminho que escolhemos a seguir. E Jesus nos convida: segue-me. Então está aí. Vamos servir a Jesus, né? Vamos seguir a Jesus? Então, está aí o convite. Então, que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.